irmãos padres, caro diácono, querido povo de Deus, que faz esse caminho rumo à solenidade da padroeira. No meio desse novenário nós temos uma festa. A festa que celebramos hoje é de São Lourenço, diácono e mártir do século III. E a liturgia da palavra, então, nos propõe o tema da entrega, da doação daquilo que temos e da doação daquilo que somos. As leituras, então, vão trabalhar esse tema. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, nós estamos num contexto em que Paulo convida os cristãos de Corinto para realizarem uma coleta em favor dos cristãos de Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém passava muita necessidade. Os cristãos que lá estavam viviam em situação de pobreza, enquanto que a cidade e os cristãos de Corinto tinham uma situação mais privilegiada. Então Paulo escreve esse trecho, faz parte então desse pedido de São Paulo para realizar essa coleta na cidade de Corinto e enviá-la para os irmãos cristãos de Jerusalém. São Paulo então nos convida ao despojamento daquilo que nós temos, ou melhor, daquilo que Deus nos dá. Então Paulo nos convida a doarmos um pouco daquilo que Deus nos dá. Às vezes nós somos muito apegados a dinheiro, aos bens. Isso tem sido um grande mal. O dinheiro é necessário, os bens são necessários, mas o apego excessivo nos leva à ruína. Nos leva a sermos escravos de dinheiro e dos bens. Vivamos, pois, com equilíbrio, com aquilo que Deus nos dá. Paulo, então, nos sugere e nos pede nesta noite. Deus ama quem dá com alegria. Abramos o nosso coração àqueles que são os mais necessitados. Devolvamos uma pequena parte do muito que Deus nos dá. A oferta daquilo que recebemos de Deus, a oferta daquilo que temos. E no Santo Evangelho de hoje, Jesus nos convida, então, a ofertarmos aquilo que somos, a nossa própria vida, a Ele, sem reservas, sem deixar nem um pouco para nós. Quem guardar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse vai encontrá-la. O Senhor Jesus nos pede, sem reservas, um segmento afinco, um segmento despojado, um segmento fiel, uma entrega de corpo e alma. E nessa noite nós temos então o privilégio de termos dois grandes exemplos de entrega, dois grandes exemplos de despojamento da própria vida. São Lourenço e a bem-aventurada Virgem Maria. Vamos ao santo que celebramos então nesta noite. Lourenço viveu em Roma, no século III, em meio a um contexto de grande perseguição do Império Romano. O imperador desbravou uma grande perseguição.
aos cristãos de Roma. E Lourenço, então, o diácono Lourenço, era responsável por guardar, por administrar os bens da igreja de Roma e por assistir os mais necessitados daquela cidade. Então, em meio àquela perseguição, aquele furor do imperador Valeriano, o imperador então manda matar o Papa Sisto II, a quem o diácono Lourenço era muito próximo. E depois do martírio então do Papa, eles vão atrás de Lourenço, aquele que cuidava dos bens da igreja. E o que eles queriam? Os bens da igreja. A primeira coisa que eles pediram a Lourenço: mostre-nos onde estão os bens mais preciosos da igreja. Pois bem, e Lourenço pediu um tempo e depois apresentou aquilo de mais precioso que a igreja tinha. Chamou, então, o povo do Império Romano e apresentou. Chamou os pobres a quem ele assistia e apresentou ao exército do Império Romano. Aqui está o maior tesouro da igreja: os pobres a quem eu assisto. Então, enfurecido, o imperador mandou matar Lourenço. Lourenço, que então se dedicou ao serviço, ao despojamento, à entrega àqueles mais necessitados, aquilo que Paulo nos convidou na primeira leitura. Lourenço então foi martirizado, foi queimado vivo numa grelha. Fizeram um churrasco de Lourenço, assaram ele numa grelha. Lourenço se entregou de corpo e alma àquilo que Cristo pediu, sem nenhuma reserva, sem nenhum tipo de empecilho. Se doou até a morte. E nós temos um segundo grande exemplo de entrega, de despojamento, que é a própria Virgem Maria, aqui invocada sob o título de Senhora da Saúde. A Virgem Maria nunca guardou nada para si. Quando o anjo anunciou a ela, ela não pensou duas vezes. Ela disse sim. Ela se entregou inteiramente ao projeto de Deus. Ela entregou a sua vida inteiramente para que Deus fizesse nela com que o seu filho viesse ao mundo. Meus irmãos e irmãs, dois grandes exemplos de entrega, de despojamento, de amor a Deus. E é isso que o próprio Deus nos pede nesta quinta noite da novena. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Que São Lourenço e a bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora da Saúde, intercedam por nós, para que sigamos os passos de Cristo na entrega despojada, sem reservas. Quem tudo dá a Cristo não perde nada. Muito pelo contrário. Ganha a única coisa que não nos é tirada: a vida eterna. Assim seja.